Bem-vindo ao podcast Inteligência Cibernética, onde a IA transforma dados, ameaças do mundo cibernético e estratégias em conhecimento acessível para você, profissional de segurança e analista do mundo moderno. Prepare-se para mergulhar em histórias reais, técnicas de defesa e operações invisíveis, porque ser proativo é pensar com inteligência. Hoje a gente vai fazer uma análise bem a fundo de um tema que é, assim, absolutamente central na cibersegurança hoje em dia. O threat hunting é a tal caça proativa a ameaças. E olha, recebemos um material bem rico, umas fontes excelentes, incluindo guias de governo, metodologias, para a gente desvendar o que é isso, por que é tão importante e, o ponto-chave, como é que as organizações podem medir, avaliar a sua capacidade nessa área. Exato. É uma mudança importante de mentalidade, sabe? Sair daquela postura só de reagir, de ficar esperando um alerta aparecer, para ir ativamente procurar por adversários. Aqueles que talvez já até entraram nas redes e estão lá, quietinhos, operando sem fazer barulho, fugindo das defesas mais comuns. E as fontes que a gente analisou, tipo a metodologia Tahiti, o guia do governo do Reino Unido Detecting the Unknown, elas dão uma base bem sólida para essa nossa conversa. Perfeito. Então, para todo mundo ficar na mesma página, como é que essas fontes definem o threat hunting? Eu estou vendo aqui no documento DFE Tahiti Threat Hunting Methodology.pdf que ele descreve como um esforço proativo. Essa palavra parece chave, né? Para buscar sinais de atividade maliciosa, atual ou passada, na infraestrutura de TI, que conseguiram passar batido pelas defesas que já existem. Isso, essa proatividade é o ponto central. E é tão importante quanto, como o Tahiti e o Guia do Reino Unido, esse Detecting the Unknown, fazem questão de, frisar bem, entender o que o threat hunting não é. Não se trata só de ficar procurando por indicador de comprometimento, os famosos EOCs, sabe? Tipo hash de arquivo, IP suspeito. Ah, sim, a listinha de coisas ruins conhecidas. Exato. Embora, claro, eles possam ser um ponto de partida, né? Mas o foco mesmo é entender o comportamento. Ou seja, olhar para os indicadores de ataque, os EOAs, e principalmente para as táticas técnicas e procedimentos, os TTPs dos caras maus. Certo, então não é só ficar caçando assinatura, digamos assim. Precisamente. E também não é o monitoramento de segurança do dia a dia, que opera mais na defensiva, reagindo ao que o CIEM ou o IDS apitam. E olha, embora uma caçada bem-sucedida possa sim começar um processo de resposta a incidentes, o hunting em si não é a resposta ao incidente. São coisas diferentes. Entendi. São fases ou atividades distintas. E tem mais alguma coisa que o hunting não é, segundo essas fontes, para a gente deixar bem claro? Tem sim um ponto crucial que eles destacam. Não é simplesmente rodar uma consulta pronta numa ferramenta. Se a ferramenta faz tudo sozinha, de forma automática, e isso é detecção automatizada, não é hunting. O Guia do Reino Unido até fala que é uma atividade centrada no ser humano. Precisa de quê? Precisa de análise, de intuição, da criatividade humana. E por último, não é algo com resultado garantido, tá? Nem toda caçada vai achar um invasor. Mas como o Tahiti ressalta bem, sempre gera valor. Sempre se aprende algo sobre o ambiente, sobre a visibilidade dos dados, ou se acha uma brecha nas defesas que precisa ser fechada. Essa ideia do Guia do Reino Unido de ser centrada no ser humano é muito forte. E eles usam uma analogia ótima também, definindo o hunting como essa identificação proativa, iterativa, de ameaças internas e comparam com resposta a incidentes sem o incidente. Isso pega bem a essência da proatividade, não é? Sem dúvida. Resume perfeitamente a mentalidade do assume breach. Ou seja, a gente parte do princípio que a violação pode já ter acontecido, que o adversário talvez já esteja lá dentro, escondido. Aí o objetivo principal, como até a figura 1 lá do Tahiti mostra bem, é reduzir o tal do Breach Detection Gap, que também chamam de dwell time. É aquele tempo que pode ser crítico entre a invasão acontecer e a gente descobrir. E olha, dados como os do relatório DBIR da Verizon, que o Tahiti cita, mostram que esse tempo pode ser assustadoramente de meses. Diminuir isso é vital. Meses? Nossa Senhora!
Faz todo sentido querer diminuir essa janela de exposição. Com base, então, nessas fontes todas, quais seriam as características essenciais? Qual é o DNA, digamos assim, de uma boa prática de threat hunting? Olha, as fontes concordam em vários pontos-chave. O Tahiti organiza isso bem e o Guia do Reino Unido também reforça. Vamos dar uma olhada. Proativo. Buscar ativamente, não ficar sentado esperando o alarme. Assume a violação. Como a gente falou, partir do pressuposto que as defesas podem ter falhado. Entende o atacante. Tem que compreender as motivações, os objetivos e principalmente os TTPs. É aqui que a inteligência de ameaças, a CTI, se torna, assim, indispensável. Detecta o desconhecido. O foco é nos conhecidos desconhecidos, ou seja, TTPs que a gente sabe que existem, mas aplicados por atacantes que ainda não foram detectados ali na rede. E, no melhor dos mundos, pode até revelar os desconhecidos desconhecidos, que são TTPs totalmente novas ou variações que ninguém documentou ainda. Essa distinção entre conhecidos desconhecidos e desconhecidos desconhecidos é bem interessante. Mostra que tem níveis diferentes de desafio aí, né? Exato. E continuando as características, Processo criativo e iterativo. Depende muito da experiência, da curiosidade, até daquela malícia do hunter, sabe? Uma pista leva a outra, uma hipótese é testada, aí ela é refinada ou descartada, e isso gera novas linhas de investigação. É um ciclo. orientado por dados. Precisa de combustível, né? E o combustível são dados. Dados de alta qualidade e em volume suficiente. Log de endpoint, tipo EDR, firewall, proxy, DNS e autenticação, dados de rede. Quanto mais contexto, melhor a caçada. Baseado em hipóteses. Geralmente, o hunting é guiado por suposições que a gente possa testar. Por exemplo, acho que um atacante pode estar usando PowerShell para se mover aqui dentro. Vamos procurar sinais disso? Esforço de equipe. Raramente é um trabalho de uma pessoa só. Combina diferentes habilidades. Análise de malware, forense, conhecimento de rede, de sistemas operacionais. É um trabalho conjunto. Ótima síntese. Fica bem claro que é uma atividade complexa com muitas facetas. Agora, você mencionou o Tahiti e ele fala sobre diferentes tipos de hunting. Como é que eles categorizam essas abordagens? O Tahiti ele dá uma simplificada boa na discussão, dividindo em dois tipos principais, o que ajuda a gente a entender a dinâmica. O primeiro tipo é o hunting estruturado. Esse é baseado em hipóteses, como naquele exemplo que eu dei. Começa com uma pergunta, uma suposição específica que vem lá da inteligência de ameaças, CTI, ou do conhecimento sobre TTPs, tipo, atores do grupo X costumam usar a técnica Y. Será que estão usando aqui na nossa rede? A partir daí, você define um plano para buscar isso nos dados. A metodologia Tahiti, inclusive, foca bastante nesse tipo. Eles chamam de Intelligence Driven, orientado por inteligência, e TTP Driven, orientado por TTPs. Ok, esse parece bem direcionado, bem focado. E qual é o outro tipo? O segundo é o hunting não estruturado. Esse já é mais exploratório. É o que eles chamam de Data Driven. Aqui, o hunter meio que mergulha nos dados, sabe? Talvez usando visualizações de grandes volumes, procurando anomalias estatísticas, coisas fora do padrão, os outliers, mas sem uma hipótese tão clara definida antes. É mais uma busca por alguma coisa estranha aqui. O Tahiti até comenta que esse tipo tende a exigir mais esforço e talvez tenha uma taxa de sucesso direto menor. Mas ele é valioso para gerar novas ideias, novas hipóteses que podem, aí sim, alimentar hunts estruturadas depois. Entendi. O mais focado, outro mais aberto à descoberta. E essa é a única forma de classificar? Ou outras fontes trazem visões diferentes sobre os tipos de hunt? Sim, existem outras formas de classificar, outras taxonomias. O próprio Tahiti menciona a classificação da Skirrow, que foi uma empresa pioneira nessa área, e os conceitos dela aparecem também no guia Detecting the Unknown e naquele white paper Framework for Threat Hunting. A Skirrow listava 5 tipos: Data-Driven, Intelligence-Driven, Entity-Driven, que é focado nos ativos mais críticos, nas joias da coroa da empresa, TTP-Driven e um híbrido.
Outras fontes que a gente viu, como materiais da ESA-BIM, da Microsoft, também falam em abordagens estruturada, não estruturada e situacional ou orientada por entidade, entity-driven. Mas olha, a distinção principal entre estruturado baseado em hipótese e não estruturado exploratório, como o Tahat apresenta, já é um excelente ponto de partida para a gente entender as abordagens. Certo. Agora vamos tentar conectar isso tudo com um conceito que é visualmente muito forte e que apareceu em várias das nossas fontes, a pirâmide da dor, a Pyramid of Pain. O que ela representa exatamente e por que ela é tão relevante quando a gente fala de threat hunting? A pirâmide da dor, conceito do David Bianco, né, e referenciado em praticamente todo o material sério sobre o assunto, Tahat, Detecting the Unknown, Enterprise Detection and Response, ela é fundamental. Não é só um modelo bonitinho, é quase um mapa estratégico para a defesa, sabe? Ela mostra de um jeito muito claro a relação inversa entre o quão fácil é para um atacante mudar um certo indicador da operação dele e o quão difícil ou doloroso, por isso o nome, é para o defensor detectar e bloquear baseado naquele indicador. E como ela se organiza visualmente? Quais são as camadas dessa pirâmide? Imagina uma pirâmide mesmo. Lá na base, bem larga, ficam os indicadores que são mais fáceis para o atacante mudar, e por isso causam menos dor quando a gente detecta. Valores de hash de arquivos maliciosos, endereços IP que eles usam, nomes de domínio para comando e controle. Trocar isso é trivial para eles. Conforme a gente sobe, a pirâmide vai ficando mais estreita. Aí temos artefatos de rede ou de host, tipo um user agent específico que eles usam, nomes de arquivos que deixam para trás no disco, chaves de registro que criam. Depois vem as ferramentas que o atacante usa. Um malware específico, utilitários conhecidos como Mimikatz ou Psezek. E lá no topo, no pico da pirâmide, está o nível mais difícil para o atacante mudar e que causa mais dor quando a gente consegue detectar. São as táticas, técnicas e procedimentos, TTPs. É o jeito fundamental como o adversário opera, o modus operandi dele. Ok, a hierarquia faz todo sentido. Agora, trazendo isso de volta para o threat hunting na prática, como é que essa pirâmide de dor direciona o trabalho do Hunter? Qual a implicação estratégica disso tudo? A implicação é gigantesca. Pensa bem, se você foca a sua detecção e o seu hunt só lá na base da pirâmide, hash, IP, domínio, você está jogando aquele jogo de bater no martelinho, sabe? O atacante simplesmente troca o IP, recompila o malware para mudar o hash e continua a operação. É fácil para ele e é super frustrante para o defensor. Agora, por outro lado, o threat hunting, que tem mais valor estratégico, como a própria metodologia Tahat enfatiza, eles miram explicitamente nos 3 níveis de cima: artefatos, ferramentas e TTPs. E como as abordagens de maior maturidade que a gente vai ver também fazem, ele busca detectar justamente esses comportamentos, essas ferramentas e essas TTPs. Quando você detecta e bloqueia, baseado nas técnicas que o atacante usa, por exemplo, um jeito específico que ele tem de manter persistência na máquina ou de se mover lateralmente na rede, aí você força ele a mudar o modus operandi fundamental dele. E isso é muito mais custoso, é mais demorado, é mais arriscado e, portanto, muito mais doloroso para ele. Exige que ele pesquise, desenvolva, teste novas abordagens e isso aumenta a chance dele cometer erros. O guia Detecting the Unknown também bate muito nessa tecla. Mire no topo da pirâmide. Isso realmente muda a perspectiva da defesa, né? Não é só encontrar o bicho, mas entender como ele se comporta e atacar ali. O que nos leva direto para uma pergunta crucial. Como é que uma organização pode saber se está indo bem? Se está fazendo threat hunting de um jeito eficaz ou se está só rodando umas buscas aleatórias? Existem formas de medir a maturidade dessa capacidade? Sim, felizmente existem e várias das nossas fontes falam disso usando modelos de maturidade em hunting, os HMMs, Hunting Maturity Models. E o modelo mais citado, mais influente de novo, é o do David Bianco. Ele detalha isso naquele artigo Enterprise Detection and Response, a Simple Hunting Maturity Model. E tanto o Tahat quanto o Detecting the Unknown fazem referência a ele. Certo, o modelo HMM do Bianco. Quais são os níveis que ele propõe para a gente entender essa evolução? O Bianco descreve uma progressão bem lógica em 5 níveis, que vão do HM0 até o HM4. Primeiro, o HM0, Initial.
Aqui, a organização basicamente só reage a alertas automáticos que vêm das ferramentas. Antivírus, IDS e umas regras bem básicas de CM. A coleta de dados é mínima, só o estritamente necessário para esses alertas funcionarem. Sendo bem direto, não existe threat hunting de verdade aqui, é só reação. Depois vem o HM1 Minimal. Aqui já tem uma melhora. Existe uma coleta mais rotineira de certos tipos de dados, tipo logs centralizados. A equipe começa a fazer umas buscas bem básicas por IOCs, aqueles hashes IPs, que vêm de relatórios de inteligência externos. É o primeiro degrauzinho onde acontece alguma forma de caça, mesmo que ainda seja bem reativa e focada em IOC. O Bianco chama isso de Intel Driven Detection. Então, o HMM1 é o primeiro passo real, mas ainda focado lá na base da pirâmide da dor, nos IOCs. O que vem depois? Como a coisa evolui? Foram definidos por outros. Podem ser playbooks da comunidade, de fornecedores ou até de frameworks como o próprio Taikit. Eles começam a usar umas técnicas como análise de frequência contar eventos raros, o tal do stack counting. Isso já exige, claro, uma coleta de dados mais ampla e mais rica. O Taikit, aliás, até sugere que esse nível HM2 é um bom alvo inicial para quem está começando a implementar a metodologia deles. O foco aqui já começa a subir um pouquinho na pirâmide. E então vem o HM3, inovativo. Aqui a coisa começa a ficar bem mais interessante. A organização já tem hunters com capacidade analítica para entender e aplicar uma variedade maior de técnicas, análise estatística, visualização de dados, talvez até um machine learning mais básico. E o ponto crucial aqui, eles não só seguem receitas prontas, mas começam a criar e documentar seus próprios procedimentos de hunting, adaptados para o ambiente deles e para as ameaças que eles estão vendo. A necessidade de investigar hipóteses novas acaba impulsionando a busca por fontes de dados ainda mais sofisticadas. Esse salto para a inovação, para a criação própria, parece bem significativo mesmo. E qual seria o último nível? O que define o HMM4? O HMM4 Leading. Olha, o nível HMM4 é bem parecido com o HMM3 no que diz respeito à capacidade analítica e à inovação, mas ele adiciona um componente-chave que faz toda a diferença: a automação inteligente. Aqueles procedimentos de hunting que se mostraram eficazes, que foram refinados, são sistematicamente operacionalizados. Eles viram novas regras de detecção automática, viram scripts de análise ou modelos de machine learning. Mas atenção! O objetivo aqui não é substituir o hunter humano, de jeito nenhum. É o contrário, é liberar o hunter da tarefa repetitiva de fazer as caçadas que já são bem conhecidas. Isso permite que a equipe humana concentre seu tempo, sua criatividade, lá na fronteira do conhecimento, buscando as ameaças mais novas, mais evasivas, aqueles desconhecidos. Essa ideia de usar a automação para liberar a inovação humana é realmente poderosa. O modelo do Bianco parece fazer muito sentido nessa progressão. Mas a gente mencionou também o guia do governo do Reino Unido, o Detecting the Unknown. Eles propõem um modelo próprio também, né? Como é que ele se compara com o do Bianco? Sim, eles apresentam um modelo próprio, um Capability Maturity Model, o CMM, que está detalhado lá na figura 4 do guia deles. Também tem 5 níveis, vai do Level 1 Initial até o Level 5 Optimizing, mas a estrutura de avaliação é um pouco diferente. Em cada nível, eles olham para 3 eixos: pessoas, as habilidades, a estrutura da equipe; processos, as metodologias, os fluxos de trabalho; e ferramentas, a tecnologia que é usada. No Level 1 Initial, é basicamente reativo. O hunting é ad hoc. Acontece mais quando estoura um incidente grave, bem parecido com o HMM0 do Bianco. No Level 2 Managed, já começa a ter um líder de hunting definido, mas o foco ainda é muito em IOCs que vêm de inteligência tática, mais básica. Lembra bastante o HMM1. Entendi a estrutura. E como progride a partir daí no modelo do Reino Unido? Quais são os próximos níveis? Do governo do Reino Unido. Aqui, já se espera uma equipe dedicada para o hunting, um processo mais formal. Eles até sugerem o Extended Hunting Loop, que é uma adaptação do ciclo de hunting da Scroll. O foco da caçada já se desloca para o meio da pirâmide da dor, artefatos, algumas ferramentas específicas, e já existe alguma automação das descobertas bem-sucedidas. Me parece um misto do HMM2 com alguns aspectos que começam a aparecer no HMM3 do Bianco. Depois vem o Level 4, Quantitatively Managed.
Aqui a capacidade é gerenciada com métricas quantitativas. Existem processos formais para fazer rotação de analistas no time de hunting para garantir que o conhecimento circule. O foco da caçada sobe decisivamente para o topo da pirâmide. Para as TTPs, ferramentas de visualização de dados são usadas rotineiramente e a equipe começa a desenvolver uma consciência situacional bem forte do seu ambiente. E o nível máximo deles, o Level 5, o que caracteriza essa otimização? O Level 5, Optimizing, esse representa o estado da arte, né? É uma capacidade de hunting já avançada, totalmente integrada com as outras operações de segurança. Os hunters são muito experientes, têm uma consciência situacional altíssima e não só consomem inteligência, mas eles mesmos geram inteligência nova. Usam automação avançada, o guia menciona explicitamente o Risk Scoring como Machine Learning e compartilham ativamente o conhecimento e as descobertas com a comunidade de segurança. É um nível de otimização em melhoria contínua. Essa abordagem do modelo do Reino Unido, olhando pessoas, processos e ferramentas em cada nível, parece dar uma visão bem completa da capacidade da organização como um todo. E a gente mencionou também a Team Simro numa das fontes. O modelo deles se encaixa nessa conversa sobre níveis de maturidade. Então, o trecho que a gente analisou da Team Simro, do Understanding Team Simro's Threat Hunting Model, Part 2, ele foca um pouco menos nesses níveis de maturidade detalhados, como os do Bianco ou do Reino Unido. O foco deles é mais nos tipos ou talvez nos escopos do hunting, e eles posicionam isso em relação a uma kill chain adaptada. Eles diferenciam 3 abordagens principais, que a gente pode até ver como estágios de evolução. A primeira é o Reactive Threat Hunting, que é o modelo mais básico, onde a caçada, na verdade, é uma reação a um alerta ou a um incidente que já aconteceu. Eles consideram isso o ponto de partida, o baseline. A segunda é o Proactive Threat Hunting. Aqui sim, a busca é ativa, é dentro da rede da organização, usando hipóteses, usando modelos como o Mitra-TTK e usando os dados internos. É o que a maioria de nós entende como Threat Hunting padrão. Eles consideram esse o nível intermediário. Interessante essa visão por escopo. E qual seria um nível mais avançado na visão da Team Simro, então? O que vem depois do Proactive? O terceiro nível, que é o grande diferencial deles, é o External Threat Hunting. Esse é um nível focado fora do perímetro da própria organização. O objetivo aqui é rastrear a infraestrutura e as atividades dos atacantes lá na internet antes que eles consigam lançar um ataque contra a empresa. Isso envolve analisar dados de fontes externas, monitorar o submundo cibernético, coisas assim. É descrito como uma capacidade de elite, que exige uma expertise humana muito, muito especializada e acesso a dados globais. Fascinante essa ideia de caçar lá fora antes do ataque acontecer. Então, juntando tudo isso, parece que apesar das diferenças nos detalhes, todos os modelos concordam numa trajetória geral, né? Ir do reativo pro ativo, do simples pro complexo, da base pro topo da pirâmide da dor. As diferenças talvez estejam mais nos critérios que marcam cada estágio, se é a capacidade analítica individual, como no Bianco, se é a estrutura organizacional, como no CMM do Reino Unido, ou se é o alcance da visão, como na Team Simro. Exatamente. A narrativa é muito consistente. A evolução é sempre da reatividade para a proatividade, de focar em IOCs para analisar TTPs, a importância crescente da inteligência de ameaças, da qualidade dos dados coletados e, acima de tudo, da expertise e da criatividade humana. E a automação também surge de forma consistente como um marco de maturidade avançada, lá no HMM4 do Bianco, no Level 5 do UKCM, não para eliminar um humano, de forma alguma, mas para potencializar ele, para liberar a pessoa para lidar com os desafios mais complexos, onde a máquina ainda não consegue chegar sozinha. E como essa maturidade diferente se reflete no dia a dia? Uma equipe que está lá no HMM1 caça do mesmo jeito que uma equipe no HMM4, só que talvez com menos sucesso? Ou a própria natureza do trabalho deles muda? A natureza do trabalho muda bastante e a pirâmide da dor ajuda a gente a visualizar isso bem. Uma equipe que está em níveis mais baixos de maturidade, vamos pensar HMM1, HMM2 ou CMML Level 2, Level 3 do Reino Unido, ela tende a gastar mais tempo buscando coisas lá na base
ou no meio da pirâmide. Hashes conhecidos de listas, IPs de bloqueio, domínios maliciosos que foram reportados, talvez alguns artefatos de arquivo ou chaves de registro baseados em playbooks já prontos. Eles consomem mais a inteligência tática e seguem procedimentos mais definidos. A coleta de dados deles pode ser suficiente para isso, mas talvez não seja ideal para fazer análises comportamentais mais profundas. Agora, conforme a maturidade avança, HMM3, HMM4 ou UK CMML Level 4, Level 5, a equipe se torna capaz e, mais importante, confiante para operar lá no topo da pirâmide. Caçar TTPs, eles não só usam inteligência, mas, como o Tahiti mesmo aponta, o próprio processo de hunting começa a gerar inteligência original sobre novas ferramentas ou variações de técnicas que eles observam. Eles desenvolvem as próprias hipóteses, os próprios métodos analíticos, e aí eles passam a exigir dados mais ricos, com mais contexto, telemetria de endpoint bem detalhada, logs de API da nuvem, fluxos de rede completos, e usam automação para lidar com as detecções que já são conhecidas, focando a energia humana na investigação do desconhecido, do novo. E aquela visão de external hunting da Team Simbro seria o ápice disso, né? Exigindo um nível altíssimo de expertise e de dados para tentar antecipar as ameaças. Nossa, essa exploração das fontes realmente nos deu uma visão muito rica. Fica claro que o threat hunting é essa mescla fascinante de investigação humana, quase um trabalho de detetive, né? Criativo, intuitivo, mas que, paradoxalmente, busca automação à medida que vai amadurecendo, justamente para poder continuar inovando. Precisamente. É uma dança constante entre a intuição humana e a capacidade da máquina. E isso, pensando bem, nos deixa com uma reflexão interessante para o futuro, você não acha? Com o avanço exponencial que a gente está vendo em inteligência artificial, em machine learning, que são ferramentas mencionadas como importantes lá nos níveis mais altos de maturidade, como exatamente vai se configurar essa interação homem-máquina no futuro do hunting? As fontes de hoje ainda enfatizam muito o human-centric, o foco no humano, mas ao mesmo tempo colocam a automação como um diferencial de liderança lá no HMM4. Onde é que vai estar o ponto de equilíbrio ideal daqui a, sei lá, 5 ou 10 anos? Especialmente quando a gente pensa em detectar aquelas ameaças super evasivas, os verdadeiros desconhecidos, que a gente nem imagina direito hoje. Fica a pergunta, né? Esse foi mais um episódio do podcast Inteligência Cibernética. A cada operação invisível, infraestrutura comprometida ou vetor de ataque silencioso, reforçamos a importância de analisar o mundo